Nesta nossa terceira videoaula sobre o tema esclerênquima, nós vamos falar sobre as esclereídes. Então, só para recordar, o esclerênquima, assim como o colênquima e o parênquima, se originam do meristema fundamental. Por isso, esses três tecidos são classificados como tecidos fundamentais. As células esclerenquimáticas são classificadas como fibras, que nós falamos na videoaula anterior, e agora nós vamos falar sobre as esclereídes, que são células esclerenquimáticas, é um tipo de célula esclerenquimática curta e que tem formatos variados. A função também é sustentação, assim como as fibras. A distribuição no corpo do vegetal se encontra em camadas mais ou menos extensas ou formando aglomerados de células, sendo mais comum ocorrerem isoladas, como nós estamos vendo aqui essa macroesclereide isolada no tecido, mas elas podem ocorrer aglomeradas, como no tegumento de várias sementes, e como nós estamos vendo aqui essa astroesclereide presente no parênquima de reserva aerífero, contribuindo para a sustentação deste tecido. Como características, as esclereídes podem ou não ser longas, são encontradas aglomeradas ou isoladas, têm parede secundária, como todo tecido esclerenquimático. Elas são espessadas, lignificadas e com pontuação simples e frequentemente ramificadas, essas pontuações, e também, assim como as fibras, são células mortas na maturidade, como geralmente ocorre com as células que apresentam deposição de parede secundária. Então aqui nós observamos os principais tipos morfológicos de esclereídes. Aqui nós estamos vendo as astroesclereídes. Olha, elas parecem estrelas, elas têm projeções que lembram estrelas. Então isso aqui são as astroesclereídes. Aqui nós podemos ver a braquiesclereide ou célula pétrea. Nós já observamos, inclusive, uma lâmina, quando nós falamos de parede secundária, a lâmina de macerado de Pyrrhus, de pera, nós observamos essas braquiesclereídes ou células pétreas. As macroesclereídes, nós estamos vendo aqui as macroesclereídes, são alongadas e também de parede espessada. As osteoesclereídes parecem um osso ou um porrete, como a gente vê aqui e aqui. As tricoesclereídes lembram um tricoma estrelado. E as esclereídes filiformes, que a gente vê aqui, que são bem alongadas. Ou células pétreas. É uma categoria comum de esclereídes. Elas são isodiamétricas e frequentemente elas ocorrem agrupadas, como nós observamos tanto no esquema como nessa microscopia de luz, em preto e branco. E elas apresentam, então, parede bem espessada, pontuação simples e ramificada. Como a gente vê aqui, as pontuações vão se ramificando. Né? Aqui também a gente vê, e aqui no esquema está colocado de forma mais clara, que essas pontuações tendem a se ramificar. Elas ocorrem amplamente em córtex, floema e medula de caule, e na polpa de frutos como pera e maçã. Essa que nós observamos já em aula prática, no macerado de Pyrrhus, macerado de pera. As macroesclereídes são colunares, em forma de uma paliçada, aquela cerca de bambu, presente em tegumentos de semente leguminosa, como feijão e como soja. Normalmente elas ocorrem associadas aqui às osteoesclereídes, que é o próximo tipo que a gente vai abordar. As osteoesclereídes, então, que ocorrem geralmente associadas com as macroesclereídes, elas também são colunares, mas elas são dilatadas nas extremidades. Então elas lembram um osso ou um porrete. Também são comuns em sementes de leguminosas, como feijão e soja, mas a gente encontra também em mesofilos de xerófitas, que são plantas que vivem sob um estresse hídrico, uma deficiência hídrica, um déficit hídrico. As tricoesclereídes, elas são menos comuns, elas parecem pelos ou tricomas, por isso esse nome, tricoesclereídes.
E aqui nós observamos a ontogenia de uma tricoesclereide. Aqui está a protoderme, aqui está o meristema fundamental. Uma das células do meristema fundamental se torna determinada e começa, uma ou mais, e começa a seguir esse caminho de diferenciação. Aqui está mostrando duas células que vão seguindo esse caminho de diferenciação para no processo final formarem as tricoesclereídes. Notem que elas funcionam como se fosse um vergalhão de sustentação na folha, né? Aqui a gente tem parênquima clorofiliano palissático, parênquima clorofiliano lacunoso, epiderme abaxial, epiderme adaxial e a tricoesclereide funcionando como se fosse um vergalhão de sustentação, né? As ramificações das tricoesclereídes penetram entre as células ou espaços intercelulares, como nós estamos vendo aqui, né? Amplos ou câmaras aeríferas presentes no parênquima aerífero, presente em folhas de ninféia, que é uma planta aquática, em raízes de monstera e folhas de oliveira. As astroesclereídes, aquelas que parecem estrelas, né? Elas são ramificadas com formato estrelado, apresentam esses braços que divergem aqui do corpo central. Elas são encontradas em folhas de eudicotiledôneas, né? As não monocotiledôneas, e muito comuns em ninféia, que é uma planta aquática. No parênquima de reserva aerífero, é comum a gente encontrar as astroesclereídes.